A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam com vocês. Estamos começando mais um subsídio para a escola dominical. Estamos no último trimestre do ano de 2024, com esta lição abençoadíssima, com o tema de capa, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A lição de hoje é a lição de número 9, a lição de 1º de dezembro de 2024, com o assunto promessas para pais e filhos. Promessas para pais e filhos. O nosso textuário diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 2 e 3. A verdade prática diz: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. A nossa leitura bíblica em classe está em Salmo 127, versículos 3 a 5 e Efésios 6, 1 a 4, e diz, Salmo 127, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Graças a Deus. Olha, o Senhor deixou a sua palavra, deixou na Bíblia Sagrada preceitos que, se seguidos pelos pais e filhos, vão garantir um relacionamento saudável, vai garantir proteção e felicidade. A palavra-chave desta lição, ou palavras-chave, são pais e filhos. Diz assim a nossa introdução. Nesta lição estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. O nosso primeiro tópico fala-nos um relacionamento bíblico entre pais e filhos. O segundo tópico, o cuidado dos pais. E o terceiro tópico, bênçãos. Pais e filhos, certo? Bom, Deus é o Criador supremo, Criador de tudo. Criador de tudo. Mas Deus entrega para os pais uma grande responsabilidade. Ser coparticipante na criação da humanidade. Exatamente. Ser coparticipante, sim. Quando? Quando geramos filhos e os criamos. Criança, a palavra criança indica um ser humano que ainda está em formação e em desenvolvimento. Criança. Mas não é Deus que cria? É. E agora Deus nos dá esta criança sem saber de nada para que nós lhe ensinemos tudo o que pudermos ensinar. Por isso que ele é criança. E é por isso que se diz, criei tantos filhos, eu criei 3 filhos, ainda criei 2 netos, criamos nesse sentido. Deus fez, é Deus que faz o milagre da vida, o óvulo e os espermatozoides se juntarem, começar a vida celular, e vai indo, até que embrião, feto, e depois nasce, e quando chega na vida fora aqui, né? Agora os pais participam, criando nesse menino, nessa menina que acabou de chegar, criando, ajudando aí na formação do seu caráter, da sua personalidade, do seu comportamento, criando, certo? Nesse caso, criança é exatamente alguém que não está em formação. Em toda a criação, Deus só fez um casal de adultos, Adão e Eva. Eles não vieram criança e depois foram se desenvolvendo. Deus já os fez adultos, já com todas as habilidades, capacidades que um adulto possa possuir. Porém, os filhos de Adão não vieram adultos. Adão e Eva tiveram crianças, bebês, e foram criando. E assim, de lá para cá,
todos nós, pais e mães, ajudamos na criação nessa forma, certo? Os nossos filhos são abençoados por Deus, são bênçãos do Senhor e são herança do Senhor, como diz aqui o texto do Salmo 127. E nós podemos interpretar de duas formas esta herança do Senhor. Primeiro, porque vem do Senhor, é uma herança que vem do Senhor para nós, Deus nos dá. E segundo, é uma herança do Senhor porque quando os pais partirem dessa vida, devem ter criado seus filhos, ensinado seus filhos de tal forma que eles não fiquem de herança para o mundo e para as coisas terrenas, mas eles fiquem de herança para Deus. Criamos de tal forma que nossos filhos sejam verdadeiramente filhos de Deus. São herança do Senhor porque Deus veio de Deus. E segundo, são herança do Senhor. Eu tenho que criar, lembrando, esse filho não é meu. Eu estou criando ele aqui, é meu filho por um tempo, mas eu vou partir dessa vida, meu filho vai ficar. E ele não tem que ficar para o mundo, ele tem que ficar para Deus. Coloquemos isso também na nossa mente, que eles são do Senhor, certo? Muito bem. E nesse primeiro tópico, relacionamento bíblico entre pais e filhos. Pais e filhos. Tem que ser um relacionamento pautado pela palavra, um relacionamento de amizade, de respeito e carinho. Mas, acima de tudo, o filho, além de saber que seus pais são seus amigos, acima de tudo, tem que saber que seus pais são realmente seus tutores, pais mesmo, porque amigo é diferente o relacionamento. Pai é um relacionamento diferente do que amigo. Tem que ser mais do que amigo, certo? Devemos ter esse cuidado na formação espiritual dos nossos filhos. Muito bem. E como falava, aqui no segundo tópico, o cuidado dos pais com os filhos, cultivando o ensino da palavra de Deus. Deus nos dá os nossos filhos sem saber de nada. Eles são como um terreno, um solo que está pronto, está preparado, está adubado, arado, tudo, mas não tem semente. Deus nos dá os nossos filhos assim. E aquele solo precisa de colocar uma boa semente lá. Por quê? Se o solo está pronto, está adubado, está preparado, e ninguém jogar semente nenhuma, vai nascer alguma coisa? Vai. Vai nascer capim, vai nascer carrapicho, vai nascer erva daninha, vai nascer tudo que a gente não plantar. A terra vai produzir por si só. Agora, se o solo está todo preparado, adubado, prontinho, e a gente chega lá e coloca logo a boa semente, a semente, digamos, do milho ou do trigo, sei lá, da soja, do feijão, coloca lá a semente, ótimo. Vai nascer coisa boa nesse solo. Vai ter espaço para nascer coisa ruim? Vai. Ainda vai nascer erva daninha mesmo assim? Vai. Porém, já estará ocupada a maior parte com semente boa. Nesse caso, quando estamos criando nossos filhos, eles são esse canteiro preparado para que nós coloquemos a semente do respeito, a semente da honestidade, do amor ao próximo, da consideração pelos mais velhos, certo? Coloquemos o temor e o amor a Deus e o servir ao Senhor. Essa semente, nós pais é que devemos colocar no solo desse coraçãozinho dos nossos filhos. E as ervas daninhas, o mundo vai colocar, infelizmente. Vai ter erva daninha que vai vir na vida desse menino, dessa menina, na escola, brincando com os vizinhos, com os primos, vendo alguma coisa na televisão. Não estamos, infelizmente, não estamos livres disso acontecer. Porém, se nós pais tivermos plantado logo a maior parte de coisa boa na vida e no coração dessa criança, pode vir uma erva daninha de vez em quando, mas já terá a maior parte sido ocupada com coisas boas, certo? Nesse caso, o cuidado dos pais com os filhos, cultivando o ensino da palavra de Deus. Cultivar o ensino na família. Isso é a base para a formação espiritual, emocional e social dos nossos filhos. E quando isso acontece, a igreja passa a ser uma extensão do lar e o lar a extensão da igreja local. Precisamos ter cuidado com o que nossos filhos estão olhando, já que eles estão em formação, o cérebro deles ainda está em formação. Esse menino e essa menina não deve ter celular na sua mão. Dizem que até 2 anos de idade não pode olhar a televisão. E hoje já estão aumentando
para 5, 6, 7 anos de idade, nem ver tela nenhuma. Exatamente por isso, porque o cérebro está sendo formado, é uma criança. Até as mudanças, né, de luzes, de flashes nos desenhos animados, naquilo que a criança assiste, pode mudar o seu comportamento, o seu sono. E hoje tem tanto TDAH aí que parece que as telas estão ajudando nesse sentido. Por isso, cuidemos. Nem tudo é inocente. Vou botar meu filho para assistir um desenho animado. Esse desenho não é feito por criança, é feito por adultos. E às vezes adultos mal intencionados e vão colocando ali alguma sementinha ruim em um desenho animado, sabe? Por isso, vigiemos, tenhamos cuidado com tudo isso, certo? Disciplina e estímulo dos filhos. Os pais têm responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. A disciplina pode ser por palavra, por conselho, mas às vezes precisa também de uma lapadinha, sem exagero. Há uma diferença entre correção e espancamento. E os pais não devem descarregar suas frustrações, suas raivas na criança no momento de uma correção feita com cinto, alguma coisa assim. Não. Primeiro, porque é um crime, é violência. E segundo, porque a criança vai saber se ele está sendo corrigida ou se ele está sendo maltratado. Certo? Tem que ser feito com amor e com carinho. E nem toda criança é igual. Tem criança que basta você olhar com a cara ruim, ele já chora. Basta você chamar e falar e dizer uma palavra, pronto, já amoleceu todo. Tem outros que a palavra não vai resolver somente, tem que dar uma lapadinha junto. E tem outros que nem palavra nem lapada vai resolver. Esse menino é traquino, é terrível mesmo. Porque são diferentes. Nossa mão tem 5 dedos, não são iguais. Por isso, os nossos filhos serão bem diferentes uns dos outros também. E a gente precisa entender qual é a forma de lidar com cada um. Certo? Muito bem. E no terceiro tópico fala sobre bênçãos, pais e filhos. Bênçãos para posteridades. Eu vou sair um pouquinho do foco aqui do que diz o comentário da lição para dizer que bênção para a posteridade, para o futuro, pode acontecer de duas formas. Primeiro, os filhos serão bênção para mim na minha velhice, eu cuido deles, eu estou plantando para o meu futuro, eu tendo filhos e tudo mais. É triste a situação de alguém que diz, eu quero casar e não quero ter filhos, sendo que a pessoa é saudável, sendo que a pessoa é fértil e decide, eu não quero ter filho. Se não quer ter filho, então não case. Porque um dos papéis do casamento é também ter filhos, certo? É um projeto, é um plano, é uma ideia de Deus, ter filho. Não, eu vou ser pai de pets, vou ter cachorrinho e gatinho. Não, você não precisa ser casado para isso não, o solteiro pode criar gatinho e cachorrinho e tudo mais. Mas o plano de Deus é juntar homem e mulher, é para que também tenham filhos. Por isso já entra errado aquele que diz, eu não quero ter filhos, não quero. Então não se case e se dedique à obra de Deus, vai ser como o apóstolo Paulo, vai ser missionário e vai ter filhos espirituais, certo? Não, mas eu preciso me casar, eu quero uma esposa, eu quero um marido, eu só não quero é ter filho. Não, então você não quer marido, não quer esposa não, você quer alguém para dormir junto e para ter sexo. E ninguém morre se não fizer sexo, viu? Você morre de tudo enquanto, morre de infarto, morre por problema de diabetes, morre de acidente, ninguém morre por não fazer sexo. Então, casar simplesmente para oficializar o sexo não é o correto. Precisa também colocar no seu projeto de vida ter filhos. Tá? Filhos são herança do Senhor e são bênçãos para nosso futuro. Olha, nos anos 50, 60, aqui no Brasil, os pais tinham em média 5 filhos. Os casais tinham em média 5 filhos. Isso garantiu o futuro para eles? Sim. Nossos pais se aposentaram sem tantas dificuldades. Hoje está uma luta. Por quê? Porque quem garante os ganhos de quem está aposentado hoje é quem está no mercado de trabalho hoje. Então, nos anos 50, 60, 70, que os pais tinham em média 5 filhos aqui no Brasil, todos trabalhavam. Ninguém reclamava porque o menino de 13, 14 anos trabalhava, não. Hoje, tem 2 filhos e não trabalham. Tem 17, 18 anos e não trabalham. Naquele tempo, tinha 5 filhos e todos trabalhavam desde criança.
Por isso foi dificultando cada vez mais as pessoas ter um futuro melhor, uma aposentadoria melhor. No Brasil, a média hoje de filhos por casal é 1,5, menos de 2 filhos por casal. O país está ficando velho. Quem é que vai ter? Quem é que vai produzir para chegar lá no nosso sistema de seguridade, né? No nosso INSS, os ganhos de quem vai se aposentar? Provavelmente nos próximos 15 anos não terá aposentadoria para quem está no mercado de trabalho hoje. Será muito complicado. Como já acontece em alguns países da Europa. Envelheceu, o país envelheceu, não quiseram ter filhos, foram ser pai de cachorrinho e de gatinho, e envelheceu, e cadê o povo para trabalhar? Cadê os garis? Cadê os médicos? Acabou. E estão levando gente de outros países para lá, com cultura diferente, com jeito diferente, disso está mudando totalmente até o costume do país. E daqui a 40 anos, o país será um país totalmente diferente, porque um povo de várias nações foi lá para encher o país de filhos que os naturais não quiseram ter. Aqui no Brasil já está complicado, porque nós não nos preparamos para isso. Lá na Europa, pelo menos, esses países em que o povo envelheceu sem filhos, ou com um filho apenas, pelo menos eles fizeram as ruas, fizeram os hospitais, fizeram as escolas, ajeitaram tudo. Aqui no Brasil a gente não tem rua, a gente não tem escola muito boa, a gente não tem saúde, a gente não tem nada preparado para a nossa velhice. Estamos envelhecendo sem ter filhos, diminuindo a quantidade de filhos por casais, e não tem nada pronto. Esse é um problema bem maior do que na Europa, certo? Por isso, vamos encher a nossa aljava. Aqui no Salmo 127, a aljava era a bolsinha que o guerreiro usava aqui nas costas e colocava flechas dentro. No combate, conforme a necessidade, ele tirava uma flecha, atirava. Outra flecha e atirava, ia usando. Então, a tranquilidade de ter uma aljava cheia era melhor para o guerreiro na hora do combate. Ou mesmo na hora de caçar. Vai que vem um animal feroz, ele está ali caçando um animal para comer, mas de repente aparece na sua frente um leão, uma onça, um animal que vem caçá-lo. E agora? Quando coloca a mão na aljava, 2 flechas. A primeira errou, a segunda acertou, mas não matou o bicho. Acabou. E agora? Cadê as flechas na aljava? Por isso, a aljava cheira a tranquilidade para o guerreiro. E hoje, as aljavas estão cada dia mais vazias no nosso Brasil. Quase não tem flechas. E aí, no combate da vida, muitos estão envelhecendo sem ter uma segurança, porque não abriram mão de ter filhos, herança do Senhor. E esse texto, os filhos são herança do Senhor, podemos interpretar de 2 formas. Primeiro, porque foram presentes do Senhor para nós. Foi Deus que nos deu os nossos filhos. Por isso, tenhamos certeza, são herança do Senhor. Mas podemos colocar de outra forma também. São herança do Senhor por quê? Porque você e eu, ao partirmos dessa vida, nossos filhos devem ter sido criados de forma que não fiquem de herança para o mundo, para o pecado, para o inferno, mas que eles fiquem como herança do Senhor. Que eles não sejam filhos de Deus e servos de Deus só enquanto estivermos vivos, mas na nossa falta, eles continuem servindo ao Senhor, certo? Muito bem, a família é o lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser um ambiente em que nossos filhos tenham experiências com Deus. Experiência com Deus. A nossa família deve ser o lugar onde os filhos sejam abençoados com a palavra de Deus, com a oração. É bom a gente ir ao templo, congregar, cultuar com os irmãos, mas ali é apenas a cerejinha do bolo. É em casa, é no ambiente da família, que os filhos devem verdadeiramente ver que eles fazem parte de algo maior, o corpo de Cristo, a igreja, tá? A igreja, o corpo de Cristo. Nossas crianças devem também ser protegidas fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Cuidemos dos nossos filhos, daquilo que eles estão vendo, daquilo que eles estão ouvindo, o que estão fazendo no ambiente escolar. Vigie a escola, veja o material escolar deles, o que está sendo falado na escola. Hoje é complicado demais, a concorrência é grande conosco, pais, tá? Tem a telinha, tem o celular concorrendo conosco, tem a escola que muitas vezes passa lá alguma coisa que choca-se com aquilo que cremos, com a nossa fé, e nós precisamos estar vigiando.
É uma luta quando chega em épocas de festas que não são festas nossas, eventos nossos, envolver os nossos filhos. De repente, numa festa profana do Halloween, os meninos chegam em casa pintados, fantasiados de zumbi. Festa junina, que não tem nada a ver com o cristianismo, lá vem os meninos fantasiados de caipira. Festa da Páscoa, que Páscoa nem existe mais, biblicamente falando, os judeus comemoram porque não creem em Cristo como seu Senhor e Salvador. Para o cristão verdadeiro, a Páscoa já passou e foi substituída pela Santa Ceia. Lá vem os meninos fantasiados até de coelho, que não tem nada a ver com fé. Então, é uma concorrência muito grande. Nós, pais, precisamos estar o tempo todo vigiando, certo? Os filhos devem ver no seu pai, o seu pastor, e na sua mãe, a obreira, a mulher de Deus, que lhe ensina nas sagradas letras. E lá no ambiente do culto, seja só o momento de várias famílias que vivem dessa forma, se interagirem, se confraternizarem em um culto coletivo. E cuidemos também dos nossos adolescentes. E cuidemos também dos nossos jovens. O adolescente é aquele que está na fase de transição. Está saindo da infância para a juventude, mas ele está naquele meio termo, a voz ainda está se definindo como é que vai ser, perde um pouco noção de espaço, por isso quebra muito prato e vira copo de suco na mesa, é assim meio que desastradinho. Esse adolescente bate com tudo, em tudo, com a bicicleta e tal, mas se acha que já garante e não garante, cai de moto, assim, adolescente está nessa fase de transição. E, inclusive, nas suas emoções, é um tanto quanto complicado, acha todo mundo muito antipático, todo mundo muito chato, e é nesse momento da sua adolescência que muitos se aproveitam dos nossos filhos para tirá-los do mau caminho, para lhes levar para o mundo das drogas e tudo mais, porque é um momento que eles acham que sabem tudo, mas ao mesmo tempo são muito frágeis. Os nossos jovens também devem encontrar em nós palavras sábias, porque é o momento que estão sendo confrontados lá na universidade, na faculdade, no seu ambiente de trabalho, e precisa ainda achar em nós, pais, aqueles conselheiros que lhes dê um rumo, um norte na vida. Se diz que quando a gente é criança, nossos pais são os nossos heróis. Meu pai é meu herói, meu pai. Pronto, meu pai. E quando a gente chega na adolescência, meu pai é um chato, meu pai é chato, antipático, abusado, não aguento. Quando a gente chega na juventude, que começa a descobrir o mundo, vai para o ambiente da universidade, meu pai sabe de nada não, meu pai não sabe de nada. Aí chega na fase adulta, que a gente também se casa e começa a ter filhos, aí meu pai é meu conselheiro. Pai, me tira essa dúvida aqui, pai, isso assim, tal, o senhor já passou por isso, o senhor já vira conselheiro. Quando chega depois dos 50 anos de idade, o velho já até morreu, talvez, aí a gente diz, rapaz, meu pai é que estava certo. E muitos demoram para reconhecer isso. Então, filhos, honre seu pai, honre a sua mãe. Pai, ame seu filho e beije o filho, como diz no livro dos Salmos, que nós, pais e filhos, possamos viver num relacionamento saudável, num relacionamento espiritual, que a presença de Deus jamais falte em nossas casas. Que Deus abençoe a você, que chegou até aqui. Compartilhe, comente, curta e faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe a tua família em nome de Jesus.